Fala galera, estamos de volta mais uma vez na nossa reta final do direito administrativo. No primeiro bloco, este é o nosso segundo bloco, eu apresentei a vocês o nosso edital, os pontos mais importantes, aquilo que você precisa focar na leitura da lei, os temas do direito administrativo que são menores, os que são maiores. Todavia, este é o momento agora de nós trabalharmos os temas, revisando, fazendo uma revisão por meio da teoria, por meio da realização das questões, dando a vocês a melhor orientação para arrebentar na prova. Estamos trazendo aqui de uma forma totalmente direcionada para você se destacar no direito administrativo, fechou? Bora lá então para a realização da nossa primeira questão. O tema do nosso edital é a parte de conceitos, fontes e princípios que atrela tanto ao primeiro ponto do edital quanto ao segundo. Aí você vê a questão princípio. Aqui, nosso objetivo não é só te dar o gabarito, porque se fosse assim, você iria realizar as questões da plataforma, realizar as questões de alguns sites de questões aí, que existem vários. Esse é o nosso objetivo. É trazer a você também a teoria por meio da questão de uma forma muito direcionada. Então vem cá, primeira questão, estou falando de princípio. Você olha e fala, supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, impessoalidade. Professor, não teria como fazer uma revisão rápida? Tem sim, bora lá, uma revisão bem rápida para você. Se liga comigo. No direito administrativo, olha aqui. No direito administrativo, olha aqui. Direito administrativo. Olha aqui. Nós temos os nossos princípios, beleza? Nós temos os princípios. Show de bola. Quanto aos princípios, nós temos duas classes principais. Nós temos os princípios que são explícitos, ok? Vou jogar para cá, ó. Nós temos os princípios que são explícitos. Aí você me pergunta, quais são os princípios explícitos? São aqueles previstos no artigo 37 da nossa Constituição. Todos os que estão previstos no artigo 37 da Constituição, eles são princípios explícitos, ou seja, eles estão demonstrados de forma explícita. Eles não estão escondidos dentro do nosso ordenamento jurídico. Eles estão explícitos para quem quiser ver. Nós temos ainda os princípios implícitos. Esses, olha aqui, eles não estão escancarados para você, não. Eles são princípios que você, analisando o ordenamento, você consegue extrair esses princípios, ok? Então, eles estão previstos de forma implícita. O nome aí já é simples para você conseguir compreender. Nós vamos trabalhar primeiro os dois principais princípios que são implícitos. Olha aqui, implícito. Bora lá? São chamados também as pedras de toque do direito administrativo. É aquilo de mais importante do direito administrativo. Vem cá, olha aqui, para você ver como vai ficar simples mediante essa explicação. O primeiro que nós temos aqui, lembrando, não é porque um é mais importante que o outro, é por só organização. Não existe hierarquia entre os princípios. Vamos lá. Supremacia do interesse público. Vou jogar assim. E o outro que nós temos, a indisponibilidade de quê? Do interesse público. Você me fala, professor, eu tô lendo aí, mas parece que eu não tô me recordando. Olha aqui, você vai ver como vai ficar simples agora. Olha aqui comigo. Ixi, apaguei sem querer. Pera aí, deixa eu tentar voltar aqui. Calma aí, vamos voltar. Vem cá. Opa, voltou. Olha aqui. A supremacia do interesse público, ela gera para a administração, eu vou mostrar para vocês agora, ela gera prerrogativas, como se fossem poderes. Já vou explicar, depois de anotar aqui eu já vou explicar. E a indisponibilidade, ela gera deveres. Olha como vai ficar simples aqui, que eu vou explicar para vocês agora. Quando eu chego no administrador e falo assim, administrador, você está comandando aqui a administração. E a administração, ela tem supremacia. Olha, o interesse público, ele é supremo. Sabe o que eu estou falando? Administrador, eu estou te dando poder. O interesse público, ele está acima de tudo. Então, eu te dou o poder para você fazer tudo aquilo que seja legal para o interesse público ser supremo. Estou te gerando, então, prerrogativas, poderes. Aí, olha, fica todo poderoso.
Eu sou supremo. Eu comando o interesse público e o interesse público é supremo. Aí quando ele está se sentindo poderoso, vem e fala assim, opa, peraí. Mas o interesse público, aqui é a indisponibilidade, ele é indisponível. O que é indisponível? Eu não posso dispor. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa caneca aqui, ó. Caveiras Negras. Ela é tão importante que eu não posso dispor dela. A indisponibilidade é algo que você não pode deixar de mão. Então eu falo assim, opa, peraí, beleza. É supremo. Mas ele também é indisponível. Você não pode não dar atenção para ele e fazer o que você quiser. Ele te gera, então, deveres. Compreenderam? Então, os dois princípios principais e implícitos é isso. Supremacia, o interesse público ele é supremo, está acima de tudo. Aí o administrador se sente poderoso, mas ele fala, não, ele também é indisponível. Você não pode estar nem aí para ele e fazer o que você quiser. Então, a supremacia gera prerrogativas e a indisponibilidade gera deveres. Compreenderam? Show de bola. Bora agora para os princípios explícitos, que são aqueles que estão previstos lá no artigo 37 da nossa Constituição. Para isso, você vai lembrar do que, ó? Aquele mnemônico mais famoso que tem, o LIMP. Não se esqueça de limpar, beleza? Olha, o LIMP, beleza? Olha aqui. O primeiro que nós temos é o princípio da legalidade. Vou trazer todos para vocês e depois trazer os elementos mais importantes de cada um. Aqui nós temos a impessoalidade. Impessoalidade. Depois nós temos a moralidade. Temos a publicidade. Publicidade. E nós temos aqui a eficiência. Show de bola. Você me pergunta, professor, beleza. LIMP é fácil de decorar. Mas e aí? Tem alguns elementos importantes dentro de cada princípio que eu preciso saber para acertar as questões? E é o seguinte, eu estou te passando um resuminho aqui. Resuminho do que é mais importante. Vamos ver se na hora de realizar a questão, você vai conseguir acertar ou não mediante o que foi apresentado para você. Vem cá. Na parte da legalidade, o que é mais importante você levar para sua prova? Vem cá. O que é mais importante você levar para sua prova é o seguinte. A administração deve agir conforme a lei. Aqui, lei em sentido amplo. Então, a legislação ela segue tanto a lei, mas ela segue também os decretos, segue também as medidas provisórias, enfim. Princípio da legalidade, olha aqui. O que está previsto no artigo 5º da Constituição? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, você, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Já a administração é diferente. Ela só vai fazer aquilo que a lei manda. Então, a administração ela não age por qualquer motivo. Por isso que a lei aqui é em sentido amplo. Não é necessariamente a lei, mas também os decretos, os regimentos, as portarias. Então, a administração pública ela quer contratar o funcionário. Opa, eu preciso então ter uma regulamentação. Você que está aí, se preparando para a Polícia Penal. Você vai lembrar que antes do edital ser publicado, houve um decreto regulamentando as matérias, dando as especificidades. Você já descobriu que teria informática antes mesmo de vir o edital. Por quê? Porque a administração ela publicou o edital inspirado no decreto. Compreenderam? Então, ela agiu conforme a legalidade. Legalidade em sentido amplo, não somente a lei, mas também os decretos, as portarias, enfim. Falando aqui da impessoalidade, galera, olha aqui. Pessoalidade é eu tratar as pessoas, né, com parcialidade. Olha aqui, pessoalidade. Eu vou gostar mais de uma pessoa do que de outra. Então eu vou gostar mais de uma pessoa que é minha amiga do que uma pessoa que eu nem conheço. Eu trato com pessoalidade. Agora, a impessoalidade, eu trato todos de forma igual. A administração não pode tratar pessoas de formas distintas por mera vontade. Então, a impessoalidade, olha aqui, ó, fique ligado. O fim, né, a atividade fim da administração deve visar o quê? O interesse público. O fim da administração é o interesse público. Deve sempre privilegiar o interesse público. Não pode ter, olha aqui, ó, sem perseguições. A administração pública não pode agir perseguindo pessoas por mera arbitrariedade, ok? Ou seja, ela deve agir sem também subjetividade. Ela não analisa as pessoas, não, eu gosto mais do fulano do que do outro. Não. Tratar todos da forma igual, conforme a legislação. E além disso, tem um outro ponto importante, olha aqui. Se você estudar, e até um ponto de revisão também, tem uma parte
ali no nosso edital, que vai estar presente na própria Constituição, entre os artigos 37, 38, 39, 40 e 41. Leitura é fundamental. Olha aqui, tem uma questão que as bancas gostam demais de confundir, que é a seguinte. Lá no artigo 37 fala assim, olha, é vedada a promoção pessoal na publicidade. Então eu sou governador. Governador aqui, ó, professor Batista, governador de Goiás. Aí eu vou inaugurar uma obra, o governo estadual vai inaugurar uma obra no interior. Aí eu coloco, olha, essa obra foi feita pelo governador, professor Batista. O que eu estou fazendo? Eu estou me autopromovendo mediante uma publicidade, que é pública. Aí o que vocês estão ensinando a fazer? Quando o agente, ele faz isso, ele estampa lá o nome dele, ou então o nome do filho dele, ele está ferindo o princípio da publicidade. Aí quem não se preparou aqui com qualidade no Caveiras Negras fala, tá certo. Errou na publicidade, feriu o princípio da publicidade. Mas não. Quando eu me autopromovo com recurso público, eu estou ferindo, na verdade, é o princípio da impessoalidade. Porque aqui, ó, é vedação. O princípio da impessoalidade, ele promove uma vedação à promoção pessoal do agente. Então, quem é o nosso governador? Ronaldo Caiado. Se ele, porventura, fizer uma publicidade dando ênfase à pessoa dele, ele está ferindo, não é o princípio da publicidade, é o princípio da impessoalidade. Fique ligado, informação importantíssima. O princípio da moralidade, ele fala de quê? Ele fala de questões éticas. Fala de questões de honestidade. Honestidade. Aqui, ó. Aqui. Não é a moral pessoal da pessoa. É a questão da administração. Não é não. Você pode fazer o que é moral para você. Não. A moral aqui não é a sua pessoal. É a moral da administração pública. São critérios maiores. São critérios de probidade, de lealdade. Aqui temos a vedação ao nepotismo. Olha aqui, ó. Vedação ao nepotismo. O nepotismo aqui ele é proibido. Você vai lembrar lá da súmula vinculante 13. Revise urgente. Precisa levar isso para sua prova. O que ela fala? O que a súmula vinculante 13 fala? Que é proibido nomear cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta, colateral, até o 3º grau. Olha aqui, ó, nós vamos revisar lá na lei de improbidade administrativa esse tema aqui. Mas já grava. Súmula vinculante número 13. Ok? Temos ainda aqui a publicidade, que é o dever de transparência. Transparência. Grave isso aqui. Grava isso para mim, por favor. A regra é publicidade dos atos administrativos. Tudo. A regra é sempre a publicidade. Agora, em caso de segurança nacional, defesa da intimidade, aí vai restringir. Mas, em regra, todos os atos da administração são públicos. Ok? Por último aqui, mais ou menos importante, nós temos o que? A eficiência. Eficiência, vou te ensinar de uma forma simplificada. É o seguinte, ó. Fazer mais com menos. É simples demais. Eficiência é isso. É você fazer mais com menos. Se eu posso, então, fazer uma obra, um viaduto, gastando R$1 milhão, para que eu vou fazer o mesmo viaduto com R$2 milhões? Então você precisa fazer mais com menos. Fechou? Uma revisão rápida sobre princípios. E agora, nós vamos cair para dentro das questões. E eu te garanto que você vai conseguir se destacar nas questões mediante essas explicações. Vem cá comigo. Bora ver se essa informação ela se confirma. Bora lá. A respeito dos princípios regentes da administração pública, analise as afirmativas abaixo. 1. A despeito do princípio da supremacia do interesse público, a despeito significa apesar. Fique ligado nessas conjunções lá na parte do português, beleza? Os contratos, assim, apesar desse princípio, os contratos administrativos não diferem. Diferem ao quê? Ser diferente. Não diferem daqueles firmados entre particulares, sendo vedada a administração incluir cláusulas de modificação ou rescisão unilateral, ou seja, de um lado só, em seus contratos. Sabe o que essa questão está falando? Ela está falando o seguinte, olha, a administração pública, o interesse dela é supremo. Mas vem cá, não muda muita coisa não. Os contratos que a administração ela celebra é igual aos outros, é a mesma coisa. Vocês acham mesmo?
Claro que não. Olha aqui. Olha aqui. Supremacia do interesse público gera prerrogativas. Não é assim. Os contratos que a administração pública ela celebra são diferentes. A administração pública, em quase todas as ocasiões, está aqui, ó. Ela está acima. O interesse dela está acima dos particulares. Por isso que essa afirmativa ela está incorreta. Incorreta, olha aqui. Vou apagar. Incorreta. Vedado? Não. A administração pública pode sim. Ela pode. É permitido a administração pública incluir cláusula de rescisão. Ela pode falar, ó, particular, se você cometer tal e tal coisa, o contrato está acabado. Por quê? Porque o meu interesse ele está acima do seu. Informação, portanto, aqui falsa. Na sua prova, olha o bizu aqui, ó. Viu que a 1 está errada? Já tira o que tem uma. Não perde tempo, não. Beleza? Todavia, nós vamos analisar todas as afirmativas porque a nossa revisão ela é completa. Beleza? Bora lá. 2. O princípio da indisponibilidade do interesse público serve para limitar... Opa, limitar? Peraí. Gerar deveres? Indisponibilidade? Gerar deveres? Deveres é uma limitação? Parece que tá certo, hein? A atuação do agente público. Revelando-se um contrapeso, olha aqui, ó, contrapeso, a superioridade derivada do princípio da supremacia. Sabe o que ele está falando? A supremacia, ela pesa muito, mostrando que o interesse público está acima de tudo. Mas para não ficar desequilibrado, para não ter uma arbitrariedade, a indisponibilidade do interesse público vem fazer isso aqui, ó, contrapeso, aqui, ó, para ficar igualzinha. A informação, ela está perfeita. Esse, de fato, é o conceito de indisponibilidade. Ser disponível é abrir mão, mas o interesse público ele é indisponível. Não se pode abrir mão do interesse público. Fechou? Então a informação 2 ela está corretíssima. E o 3, o princípio da impessoalidade estabelece que a atuação do agente público deve basear-se na ausência de subjetividade, ficando impedido de considerar inclinações, interesses pessoais, próprios ou de terceiros. Vem cá, olha aqui a impessoalidade. A finalidade é o interesse público, sem perseguições, sem subjetividade. Exatamente o que está previsto aqui. Exatamente o que está previsto aqui. Sem sombra de dúvidas, o nosso gabarito é a letra C. Conseguiram compreender? Viu aí? Os princípios, a explicação dos princípios foi direcionada ou não? Tenho certeza de que você acertou essa questão, porque todos os princípios foram trabalhados na nossa explicação, beleza? Informação que ela está correta. Fique ligado no princípio da impessoalidade, pois ele é um princípio de suma importância. Bora lá, simbora então para a nossa segunda questão. Aqui, né, o gabarito letra C, e aqui é uma revisãozinha. Beleza? Show de bola. Vamos então para a nossa segunda questão. Sempre lembrando que não existe hierarquia entre os princípios. Beleza? Opa. A nossa segunda questão aqui, como nós já explicamos sobre os princípios, nós vamos fazê-la sem mesmo voltar à explicação. Tenha a explicação em mente, pois por causa dela você acertará a essa questão. Vamos lá. Vem comigo. Questão de número 2. Com base nos princípios constitucionais da administração pública, assinale a alternativa que seja correta. Então a questão está pedindo a correta. Letra A. O princípio da moralidade na administração pública permite ao administrador afastar-se dos mandamentos da lei quando necessário para atender a interesses próprios. Tá tudo errado. Essa questão ela tá todinha errada. Ela tá errada do começo ao fim. Olha aqui. Primeiro, não permite afastar. O administrador ele não pode se afastar dos mandamentos da lei. E além disso, não são interesses próprios, são interesses públicos. Ok? Lembre-se, não existe hierarquia entre os princípios. Tá bom? Então você não pode deixar a mão de um para fazer o outro. Não existe isso. Ok? Letra B. Vamos lá. A impessoalidade, acabamos de vê-la, proíbe o administrador de buscar outros interesses que não sejam de interesse próprio ou de terceiros. Essa questão aqui, ela pega
um pouquinho até no português. Sabe o que ela tá falando? Que o administrador, ele não pode fazer outra coisa que não seja buscar interesses próprios e de terceiros. Não, olha aqui. Vem cá. A questão, ela tá achando que você não tá se preparando nem do português. Olha aqui. Na verdade, não é interesses próprios ou de terceiro. É o interesse público. Ok? O interesse público. Então, na impessoalidade, eu não posso buscar outros interesses que não sejam interesses públicos. Formação aqui, ela tá mentirosa, beleza? E olha aqui, olha esse resuminho que eu trouxe pra vocês, hein? Com esse resuminho que eu tenho certeza, você vai arrebentar na sua prova. Olha aqui a letra C. Vamos ver se a letra C, nós estamos de acordo ou não com o que a IBFC vem cobrando. Bora lá. Letra C. O princípio da eficiência exige que o administrador utilize os recursos disponíveis de maneira econômica. Opa. Prioriza, olha aqui. Obtenção de benefícios máximos com custos mínimos. Sabe o que é isso? Fazer mais com menos. É isso. Fazer mais com menos. É isso que está presente no princípio da eficiência. Nosso gabarito aqui, sem sombra de dúvidas, é a letra C. Vamos achar o erro? As mentiras que foram contadas pela letra D e pela letra E. Bora lá. Letra D. A legalidade permite que o administrador atue de forma discricionária? Não, é de forma vinculada. Sem necessidade de obedecer às leis? Se o princípio é da legalidade, como que eu vou atuar sem obedecer às leis? Não tem como, né? Show de bola. Então tá incorreto. Letra E. A publicidade como princípio constitucional diz respeito à prática de atos administrativos de forma sigilosa? Não. Sem divulgação? Não. Tá tudo errado. A regra é sempre a publicidade. A exceção, que são alguns atos sigilosos, quando for essencial para manutenção do interesse público, da ordem social, ou então da intimidade da vida privada. Letra C, aqui é a Constituição. Nós temos aqui o princípio, o LIMP e a vassourinha para você associar, para você ter essa lembrança. Vamos agora falar sobre agentes públicos. A nossa questão, ela vai perguntar sobre agentes públicos. E aí você me fala o seguinte: professor, faz uma revisão para mim, bem rápida, sobre agentes públicos. Vou fazer essa revisão bem rápida. Nós vamos cortar. E depois, no nosso terceiro bloco, nós vamos trabalhar a questão de forma efetiva. Vem cá, que eu vou arrebentar nessa revisão para você. Olha aqui. Revisão rápida sobre agentes públicos. Professor, faz para mim aí a revisão sobre agentes públicos. Olha aqui. Vamos lá. Agentes públicos. Vou fazer uma revisão topíssima para você sobre agentes públicos. Olha aqui. Fique ligado nessa revisão, pois ela fará você arrebentar na sua prova. Olha aqui. 3, 4, 5 e 6. Olha aqui. Primeiro nós temos os agentes. Eu vou colocar só AG. AG políticos. Nós temos os AG administrativos. Nós temos os AG honoríficos. Show de bola. Nós temos os AG delegados. Nós temos os AG credenciados. E por último nós temos os AG de fato. Professor, é muita coisa, hein? É muita coisa. Mas eu vou simplificar para você de uma forma que você vai conseguir acertar as questões. Vem cá. Bora lá. Bora moer aqui na nossa revisão. Vem comigo. Vou jogar o verde para arrebentar com você. Vem cá, bora lá. Número 1, nós temos os agentes políticos. Professor, mas quem são esses agentes políticos? São aqueles, pessoal, que possuem cargos previstos na Constituição Federal de 88. Professor, quem são esses então? Olha aqui, nos agentes políticos nós temos o presidente da República, e aqui sempre inclui o vice, tá? Presidente e vice-presidente da República. Nós temos aqui também os governadores de estado e os vice também. Nós temos os prefeitos,
nós temos os prefeitos, nós temos os deputados aqui, tanto federal quanto estadual, não importa. Nós temos os senadores, nós temos os vereadores, nós temos os ministros. Qual ministro, professor? Nós temos aqui, galera, os ministros de estado, nós temos também os secretários. Sejam eles de município ou de estado, não importa. E também, olha aqui, o que pode ser considerado como agente político. Olha aqui, os magistrados, né, os juízes de modo geral, seja ele primeiro grau, segundo, Corte Suprema, enfim, e os membros do MP. Ou seja, os promotores, procuradores de justiça, enfim. Pegaram? Não é difícil. Agentes políticos são aqueles que ocupam cargos políticos previstos na Constituição. Âmbito executivo, legislativo e também judiciário. Beleza? Vem cá. Bora lá, bora dar andamento. Quem são os agentes administrativos? Galera, aqui entra quem? Entra eu e daqui num prazo muito curto você. Por quê? Por quê, professor? Os agentes administrativos são os servidores públicos de modo geral. Olha aqui, como é simples. Eu vou apagar. Não, já dá para fazer sem apagar. Vamos lá. São servidores públicos. Servidores públicos. Mas quem são os servidores públicos? Sejam aqueles efetivos. Você, em breve, será aprovado na Polícia Penal, será um servidor público efetivo. E também aqueles comissionados de livre nomeação e livre exoneração. Ok? Também se incluem aqui, olha aqui, ó, os empregados públicos. Empregados públicos. Professor, qual é a diferença? Os empregados públicos, eles são regidos pela CLT. Você, aprovado na Polícia Penal de Goiás no 2024, será um servidor público efetivo. Por quê? Vai ser regido por estatuto próprio. Agora, os empregados públicos, aqueles concursados na Caixa, na Petrobras, no Correios, eles são empregados públicos. Eles são regidos não por estatuto, mas pela CLT, pelas leis trabalhistas comuns, ok? Mas eles também entram dentro dos agentes administrativos, beleza? Show de bola. Vamos lá agora sobre os agentes honoríficos. Quem são esses? Pessoal, quando eu falo de honoríficos, vem de como se fosse honra. Então é aqueles que cumprem um dever. Eles não têm um vínculo permanente. São aquelas pessoas que cumprem missões específicas. Exemplo, os mesários, os jurados. Você acha que um mesário, fui convocado para ser mesário das eleições, me tornei concursado da Justiça Eleitoral? Não. Você vai ali cumprir sua missão no dia das eleições, vai ganhar no máximo o almoço e depois vai embora. Você é agente público naquele dia? Sim. Mas você se tornou um servidor ou empregado público? Não. De forma alguma. De forma alguma. Então você cumpre uma missão honrosa, né? Sendo um jurado do tribunal do júri, enfim, do conselho tutelar. Mas você não é um servidor público. É um mero agente naquele dia. Beleza? Vamos lá. Nos agentes delegados. Que não confunda com delegado de polícia, não. Não tem nada a ver, não. Lá, os agentes delegados são aqueles que atuam por meio de delegação. Quem são esses? Que eu vou dar um exemplo para você. Olha aqui. É um exemplo simples que você vai arrebentar na sua prova. Vem cá, já viajou ali numa rodovia, ou numa estadual ou federal? Não tem ali a parte dos pedágios? Não é uma empresa que toma conta daquele pedágio? Sempre tem. Ecovias, enfim, várias empresas que tem aí que recolhem o dinheiro do pedágio. Você pensa, rapaz, esse povo aqui tá ganhando dinheiro de graça. Não, não é isso. O Estado, se for uma rodovia estadual, ou a União, se for federal, faz um contrato com aquela empresa, faz uma licitação e faz um contrato. Olha, você vai pagar tal valor e você vai poder arrecadar nessa rodovia. Todavia, você precisa cuidar dos buracos, não deixar esburacado. Você precisa prestar o serviço de assistência às pessoas que andam naquela via, prestar o serviço de informação, enfim. Eles atuam por meio de delegação. Eu delego, eu falo, olha, empresa, quer cuidar dessa rodovia? Quero. Então me paga X valor que eu te delego esse serviço. Compreenderam? Viu aí tanto que é simples? O quanto a explicação ela torna de forma simplificada? Beleza? Show de bola então. Vamos aqui à nossa penúltima situação para nós darmos um corte e virmos então para o nosso próximo bloco. Os agentes credenciados são aqueles que possuem uma credenciação. Eu falo o seguinte, olha, agente público, profissional, eu estou precisando do seu serviço. Tem como aqui nós fazermos uma espécie de um contrato para você trabalhar para nós?
prestar um serviço de forma credenciada? Tem. Sabe o que é isso? Aqueles médicos. Opa, peraí. Voltando aqui. Médico do SUS, por exemplo. Nem sempre eles são concursados, mas eles prestam um serviço por credenciamento. Eles se credenciam para prestar um serviço no ramo público. São agentes públicos credenciados. Por último, para nós finalizarmos, nós temos os agentes de fato. Os agentes de fato, pessoal, eles se dividem em dois. Os putativos e os necessários. Vem cá que eu vou te explicar. Os agentes putativos, eles não têm vínculo nenhum com a administração. É aquela pessoa, na verdade, que está usurpando a função. Imagina, você estudou, tá aqui labutando no Caveiras Negras, que com o professor Batista no direito administrativo, você passa no concurso da Polícia Penal. Aí um dia você tá doente, esqueceu de avisar pro seu chefe que você tá doente, lá na Polícia Penal. Aí seu amigo que não estudou com o Caveiras, veste a sua roupa, vai lá e tira 24 horas de serviço. 24 horas de serviço como se fosse você. Abrindo, recebendo a família do preso, levando o preso no banho de sol. Sabe qual a função que ele exerceu ali? Agente putativo. Ele não tem vínculo nenhum, mas ele estava usurpando uma função. Via de regra, se esses atos eles foram praticados contra uma pessoa e aquele particular ele agiu de boa fé, então a família do preso ela foi lá, entregou alguma coisa de boa fé para aquela pessoa. Via de regra, esses atos serão válidos. Por quê? Vai se valorizar a boa-fé do particular. Mas se esse ato, ele porventura foi ilegal, vai ser anulado de pleno. E ainda a pessoa corre o risco de ter contra si uma ação penal por ter usurpado uma função. Já os agentes necessários, exemplo, não teve a tragédia do Rio Grande do Sul? Muitas pessoas prestaram serviço público, mas por uma necessidade. As pessoas atuaram em favor da administração, mas por uma necessidade extrema, sem ter um vínculo com a administração. Então, via de regra, os agentes de fato, putativo e necessário, não possuem um vínculo com a administração. Fechou, galera? Vamos dar um corte rápido. Nós já retornamos aqui para realizarmos as questões sobre agentes públicos. Beleza? Já te aguardo, hein?